Mas o cruzeirense deve estar se perguntando, cadê o homem? Cadê o Arthur Jorge? O Cruzeiro quer ele no Mineirão, na partida contra o Santos. Rodrigo Rocha tem as informações pra gente, porque ele ainda não assinou, não foi oficializado, mas está a caminho da Toca da Raposa, onde está o Rodrigo. Quer dizer, rolou um probleminha com o voo? O homem vai atrasar um pouco, Rodrigo? Conta pra gente, boa tarde. Fala, Maurício, boa tarde para você, para quem está acompanhando o Globo Esporte. Teve um contratempo, sim. A questão é, hoje é feriado no Catar por causa do fim do Ramadã. Por isso, o Arthur Jorge teve alguns problemas burocráticos para resolver a documentação que precisa para deixar o país. Então ele não conseguiu embarcar para o Brasil hoje pela manhã no horário do Catar. A ideia é que ele viesse direto para São Paulo e depois para Belo Horizonte. Isso faz com que os planos do Cruzeiro para que ele esteja no Mineirão domingo estejam em xeque. Se ele vai conseguir chegar a tempo ou não, porque ainda não se sabe que horas o Arthur Jorge vem para cá. Tudo isso está lá no GE. Globo, explicado direitinho pelo Guilherme Macedo, que apurou isso. Mas o Arthur Jorge vem. O torcedor do Cruzeiro pode ficar tranquilo. Pedro Júnior, inclusive, ontem falou sobre isso, sobre o acerto com o novo técnico. Ainda não como fechado, mas muito bem encaminhado, né? A gente está trocando documentos. Mas a gente está muito esperançoso na expectativa de anunciar o mais rápido possível, dele estar aí no final de semana para acompanhar o jogo contra o Santos. Deixar claro que o Arthur Jorge sempre foi a nossa primeira opção e a gente conseguiu fechar e a gente está muito feliz, a gente espera que ele chegue e consiga desenvolver o futebol que a torcida merece. Tá aí, Rodrigo Rocha, obrigado pelas informações, qualquer novidade você pode contar. Já a gente vai falar mais nessa chegada ao Cruzeiro, um deles é a Copa Libertadores. O Cruzeiro tá de volta à competição continental depois de 7 anos. E ontem rolou o sorteio dos grupos da competição. O Cruzeiro tá no grupo D, com o poderoso Boca Juniors da Argentina, Universidade Católica do Chile, também um time muito tradicional, e o Barcelona de Guayaquil do Equador. Esse é o grupo do Cruzeiro, inclusive a estreia é contra o Barcelona fora de casa no Equador, já no início de abril, na semana dos dias 7 e 9. O Pedro Júnior, vice-presidente da SAF do Cruzeiro, lá no Paraguai ontem, falou um pouco sobre essa dificuldade do grupo do Cruzeiro. Todos os grupos têm suas dificuldades, o nosso não é diferente. Mas a gente vê com bons olhos jogar com grandes clubes, isso dá mais importância à competição. Aí todo mundo tá falando, é o grupo da morte, é o grupo da morte. Por que esse grupo do Cruzeiro está sendo chamado assim por conta desse nível de dificuldade? Vamos ver aqui no telão por que esse time do Cruzeiro vai ter dificuldades nesse grupo da Libertadores. O Boca Juniors dispensa comentários da Argentina. É um dos times mais tradicionais do futebol sul-americano. Tem 6 títulos de Libertadores. É o segundo maior campeão atrás do Independiente da Argentina, que tem 7. E na Argentina são 35 títulos estaduais. É muita hegemonia dos hermanos. Universidade Católica também é um dos principais times do Chile. Nunca foi campeão da Libertadores, mas chegou numa final em 93 e perdeu para o São Paulo. A Universidade Católica tem 16 títulos no Chile. No Equador, o Barcelona de Guayaquil também tem 16 títulos nacionais e chegou em 2 finais de Libertadores, em 1990 e 1998. E o Barcelona de Guayaquil chega com muita moral porque eliminou o Botafogo na fase de pré-Libertadores. Bom, vamos seguindo o nosso Globo Esporte, que você deve estar assim, meu Deus, e os outros grupos? Por falar em Arthur Jorge, o Cruzeiro aguardando o técnico, ele chegaria realmente neste sábado, mas teve o voo cancelado por causa da questão aí de guerra. É apenas definir essa logística, porque realmente tem sido difícil deixar o país, mas a expectativa é de que na segunda-feira, no máximo, ele esteja em Belo Horizonte. O Cruzeiro tentando aí várias formas para que Arthur Jorge deixe o Catar e venha. Não foi anunciado ainda, apenas por questão burocrática. O clube lá vai oficializar a rescisão do Arthur Jorge e aí o Cruzeiro vai fazer o anúncio. Não acho que vai precisar esperar o técnico chegar. De qualquer forma, ele já tem inclusive a comissão técnica dele. Trouxemos em primeira mão no nosso centraldatoca.com.br. Um dos auxiliares, o que era o primeiro, não vem neste projeto, o Franklin Carvalho. Ele tem algumas questões pessoais para resolver em Portugal, então ele não vai compor aí a comissão técnica, que terá um profissional do Botafogo, hein? O Arthur Jorge tirou um profissional do Botafogo para integrar essa comissão técnica dele, que terá o profissional que vem do Botafogo, é o Rodrigo Mira, analista de desempenho, fazia parte da comissão fixa do Botafogo há 12 anos e trabalhou com Arthur Jorge
em 2024. Ele vai ser aí o analista de desempenho na equipe. O Thiago Lopes é o preparador físico. O João Cardoso, ele era o auxiliar número 2, especialista em bolas paradas. Está com Arthur Jorge desde 2019 e ele vai virar o auxiliar principal. E o André Cunha, ele era analista de desempenho, está desde 2022 com Arthur Jorge e agora assume a função de auxiliar técnico, o segundo auxiliar, e por isso o Rodrigo Mira vai ser o analista de desempenho neste trabalho do Arthur Jorge aqui no Cruzeiro. Enquanto isso, Wesley Carvalho comanda o time no domingo. Neste sábado tem o último treinamento e aí vamos ver qual será a definição da equipe. O Cruzeiro que vai colocar um grande público, hein? Com certeza mais de 50 mil. A última parcial apontando mais de 35 mil ingressos vendidos. E aí vamos aguardar o Cruzeiro que tenta buscar esta primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí temos o seguinte: o Caio Jorge vai fazer o último teste neste sábado, ainda não está 100%, então por isso é dúvida. Se não der para ele, o Neisser segue aí no comando de ataque. E boas notícias, porque Lucas Romero e Bruno Rodrigues tiveram uma ótima recuperação e eles treinaram parcialmente com o grupo nesta sexta-feira. Dependendo do treinamento deste sábado, eles podem ir para o jogo, hein? E eu não descarto, hein? Ter o Lucas Romero e o Bruno Rodrigues na lista dos relacionados. Definição neste sábado na Toca da Raposa 2. Gerson está de volta, Matheus Pereira está de volta e vamos ver se vem alguma mudança. Hoje o William foi até o Instagram pedir desculpas ao torcedor do Cruzeiro pelo vídeo que circulou aí nos últimos dias daquela resenha ali com o técnico Odair Hellmann depois da derrota lá em Curitiba para o Atlético Paranaense. Preparação então sendo encerrada neste sábado e o Cruzeiro podendo ter reforços aí. A expectativa maior é se Caio Jorge vai para o jogo ou se ainda espera por não estar 100% condicionado fisicamente. Torcida Celeste, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tô na expectativa muito boa com essa chegada do Arthur Jorge ao Cruzeiro. É um baita de um treinador. Esse cara vai fazer o Cruzeiro jogar muita bola. Alô, Tite, aprende com o homem. Aprende com o Arthur Jorge. Porque esse cara, ele vai fazer o Cruzeiro performar dentro de campo. Vai fazer o Matheus Pereira jogar bola. Caio Jorge, o rendimento caiu. O rendimento do Caio Jorge caiu por sua culpa, Tite. Porque você é um técnico ultrapassado. Essa que é a verdade. Então acabou essa bagunça, né? A previsão é que o Arthur Jorge já esteja lá no camarote, no Mineirão, assistindo o jogo do Cruzeiro, sabe? Entendendo as peças que o Cruzeiro tem, potencializando as peças que o Cruzeiro tem, e no meio do ano ele vai indicar ali alguns nomes, né, para o Pedrinho. O Pedrinho vai abrir a carteira para contratar os jogadores que o Arthur Jorge vem pedindo. Técnico português chega ao Cruzeiro, contrata até o final de 2027, ou seja, 2 anos de contrato, 2 anos para ele performar, né, esse Cruzeiro e dar alegria ao torcedor Cruzeiro. O torcedor do Cruzeiro não quer ganhar mais campeonato mineiro, quer ganhar campeonato brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e etc. Essa que é verdade. Essa que é verdade. Chega de ficar só na mesmice. Então assim, chegou a hora do Cruzeiro começar a jogar bola sob o comando do Arthur Jorge. Então é isso, amigas e amigos, eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até a próxima!